Olá meninas, tudo bem? Esse é o nosso segundo episódio da série Entre Nós Mulheres. Esse nome foi escolhido junto com as minhas seguidoras e que hoje traz a segunda história, onde uma mulher decidiu mostrar sua vulnerabilidade. E a gente está aqui para conversar um pouco sobre o caso dela, sobre a gente se identificar ou não, a gente pensar o que faria no lugar dela, a gente tentar ajudar ela nesse sentido e a gente entender que todas nós já passamos por situações, amigas já passaram, então trazer esse assunto à tona, conversar sobre isso é muito importante para que a gente possa amadurecer emocionalmente. Então, eu acho essas trocas muito ricas e importantes. Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer essa seguidora que passou um pouco da história dela. Quero pedir todo o cuidado e ética, né, com a história dela, sem julgamentos. E quero também oferecer, né, para que quem tiver interesse e desejar enviar seu caso, você pode enviar nas minhas redes sociais, no meu direct, lá no Instagram também. Assim eu estou selecionando o teu caso, sem expor você de maneira alguma, mas para que a gente possa ter esse papo legal aqui, um pouco da minha experiência, um pouco sobre a psicologia e uma troca sobre tudo que a gente aprende, né, sobre desenvolvimento pessoal, tudo que possa somar para vocês aqui. Então vamos lá. A história dessa seguidora é bem curtinha. Ela mandou assim: Bom, eu estou solteira há um ano. Tive um término traumático. Sofri bastante. Descobri que eu era dependente emocional. Por mais que eu sofresse muito naquela relação, não tinha coragem de terminar. Até que meu ex tomou essa decisão. Quero muito me relacionar novamente, curar as minhas feridas, crenças e queria deixar de ser dependente emocional. Saber atrair a pessoa compatível com o que busco. Perfeita história, né? Eu escuto muitas histórias parecidas e mais uma vez me identifico, né? A primeira história eu comentei com vocês como eu me identifiquei com a história e como muitas de nós, né, acabam ficando em relacionamentos que não trazem o que a gente deseja, não dão, né, não suprem as nossas necessidades emocionais e a gente acaba continuando nessa relação e muitas vezes as pessoas perguntam, nossa, eu não sei o que mantém uma mulher numa relação dessa, eu não sei por que fica. Só que só quem passa por uma relação e sabe da sua dependência emocional, entende o que é você estar num lugar sem gostar, sem estar feliz, mas também não ter forças para fazer esse movimento para sair. E aí, quando o outro termina, aciona em nós também uma série de gatilhos emocionais de rejeição, né? Então a gente começa a se posicionar nesse lugar de rejeitadas, ainda que a gente soubesse que não estávamos felizes naquela relação, né? Então, mesmo que você não estava feliz, mesmo que você sabia que não estava legal, mesmo que você sabia que não era o que você queria, quando o outro termina, um gatilho é acionado, né? De eu não sou tão amada, eu fui rejeitada, aquela pessoa não quis ficar comigo, enfim. Então a nossa mente é muito maluca nesse sentido de misturar as coisas, né? E quando a gente fala de término de relacionamento, a gente também sabe que é um momento, é um período, né, de vulnerabilidade onde o nosso cérebro não sabe lidar. Então é como se ele procurasse algum sentido nas coisas. Então, por mais que era uma relação onde você não se sentia amada, onde você não se sentia querida, esse cérebro ele faz você ficar ficcionada naquilo, né? Eu sempre gosto de citar alguns estudos que eu faço sobre o luto em específico, e como o luto marca no nosso cérebro circuitos específicos, né, de recordação, de memória, de lembrete. Então, a nossa mente acha que está nos ajudando, mas ela não entende a dimensão daquilo. Como toda aquela situação, ela estava nos enredando em algo que estava fazendo mais mal do que bem. Então, fazer com que essa mente entenda e compreenda todo esse processo é uma das funções da terapia, né? Trazer consciência sobre os processos e entender a dimensão daquilo. Então, às vezes, a gente tem muito aquilo de eu sei, mas eu sinto diferente. E é dentro da terapia que a gente vai trabalhar essas questões de equilibrar, né? De colocar no mesmo local, por assim dizer, né? De equilibrar o sentir entre o pensar, né? E isso é uma tarefa até um pouco desafiadora. Mas quando essa seguidora ela fala, né? Primeiro momento, eu tive um término traumático, eu sofri bastante, descobri que eu era dependente emocional. Aí, por mais que eu sofresse muito naquela relação, eu não tinha coragem de terminar. Então, esse acho que é um primeiro ponto para a gente conversar sobre isso. Ela mesma identificou, né? Eu tenho um quadro de dependência emocional. Eu já falei no primeiro episódio, se você não assistiu, volta lá e assiste, sobre um pouco sobre essa dependência emocional, o que é, né? E a dependência emocional, como eu disse lá no primeiro episódio, ela faz com que a gente acredite que depende de algo, depende de alguém para ser feliz, e que a gente busque as nossas necessidades naquele outro, ainda que ele não esteja a suprindo. E às vezes é uma falta tão grande da gente acreditar em nós mesmos que você prefere investir energia, investir as fichas, como eu também citei, no outro do que investir em você. Inclusive, me pediram para fazer um vídeo sobre as fichas, eu vou gravar. Mas é muito isso. Você prefere investir naquela pessoa do que investir em você. Então, por mais que vários pensamentos passem na sua cabeça do tipo eu não sou feliz, você não imagina que pode ser feliz sozinho. E você muito menos imagina que pode encontrar alguém melhor. É como se você se agarrasse à vida daquela pessoa, à existência daquela pessoa, como se ela fosse a tua salvação. É isso que a dependência emocional faz. Então percebe que nesse cenário de dependência emocional é muito difícil uma pessoa que tem dependência emocional terminar um relacionamento abusivo, né? E é por isso que a pessoa fica nesse circuito, né, de dependência, de relações abusivas, de uma relação totalmente disfuncional, porque ela não tem essa força.
E aí a gente faz um trabalho dentro da terapia de fortalecer essa mulher, no caso, para que ela entenda, primeiro, o que essa relação me dá, né? Ela supre o que eu preciso? O que eu preciso? O que é importante para mim numa relação? O que é importante para mim na vida? Às vezes a gente vai voltar para trás e vai ver uma história de vida onde aquela mulher não era validada na infância. Ela era uma criança que nunca foi ouvida, uma criança que não tinha voz em casa, uma criança, daquela criança do tanto faz, estar ali, não estar, né? Emocionalmente ela não era validada, ela podia até ter as necessidades básicas supridas, alimentação, cuidado, mas emocionalmente ela não se sentia amada, ela não se sentia vista, ela não sentia que o que ela falava tinha importância, né? Ela não tinha um lugar emocional naquela casa. E aí, quando ela vê alguém que dá isso aqui para ela, né, a migalha afetiva que a gente fala, para ela é tudo que ela precisava, tudo que ela sempre quis. Então, como ela vai sair de algo, mesmo ela sabendo que não tá legal, se para ela aquilo é tudo? O tudo para ela é muito, a migalha para ela é muito. E aí fazer esse entendimento dela perceber isso é um trabalho de formiguinha, mas que é super possível de ser feito dentro da terapia, né? Eu já tive várias pacientes que conquistaram esse lugar e eu mesmo sou a prova de conquistar esse lugar. Como eu comentei no primeiro vídeo, eu tinha um grau de dependência emocional muito grande, e eu era a pessoa que investia no outro, né? Eu fui a pessoa que nunca tive coragem de investir nos meus sonhos, eu tinha muitos sonhos, mas eu não tinha coragem de investir, mas quando se tratava do sonho do outro, eu patrocinava. E não só financeiramente, como emocionalmente. Vai lá, tô com você, eu acredito em você, vai que você é bom. Só que eu nunca fiz isso comigo e eu também nunca recebi isso em troca. E aí eu nunca cheguei a lugar nenhum. E eu me lembro muito de passar por esse término e pensar que eu não tinha nada. Foi um momento, inclusive, que eu fui mandada embora. Eu fui mandada embora, acho que 6 meses depois do término. Então foi um momento, assim, onde eu deitava e dormia e ficava deitada e pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não acreditava que algo pudesse surgir. Eu não acreditava na minha capacidade. E esse trabalho de formiguinha foi sendo feito comigo através da minha terapia individual, a ponto de eu começar a respirar, né? A voltar a respirar, voltar não, a começar, porque eu nunca nem tinha acreditado em mim, né? Então, tudo que eu conquistei hoje, tudo que eu tenho hoje, inclusive nas redes sociais, no Instagram, tudo que eu construí, uma clínica legal, rentável, né? Foi mérito meu, após um cenário de totalmente desacreditar do meu potencial. Então, eu comecei isso, só que a questão é, para o dependente emocional que passa por um término de relacionamento, é muito difícil, porque ele não vê, ele não acredita que ele pode. Ele não acredita que ele é bom o suficiente, ele não acredita que ele tem forças para isso. E tudo isso mina ainda mais o processo dessa pessoa, né? Então, às vezes, como a seguidora falou, né, a descoberta de que você é dependente emocional, ela vem depois. E aí você começa a juntar as peças e entender, poxa, por isso que eu não conseguia sair daquela relação. Porque era quase impossível pensar em viver sozinho, né? E aí, eu imagino, como eu já citei, né, que quando a pessoa termina com você, vários gatilhos são acionados também. E aí vem um outro cenário, trabalhar com as crianças que vêm decorrente disso, né? Eu não sou boa o suficiente, eu não fui amada, se eu fosse boa, ele teria voltado, se eu fosse boa, ele teria ficado. E aí você começa a ver aquela pessoa seguir a vida dela, ir pra vida, né? E você ali zerada de energia vital, de energia emocional, para poder seguir a tua vida. Então é um processo muito desafiador. Quando ela diz assim, né, eu queria muito me relacionar novamente, curar as minhas feridas, crenças, e queria deixar de ser dependente emocional. E saber atrair a pessoa compatível com o que busco. Primeiro, né, gente, eu acho que a gente começaria, né? Por onde vamos começar? Vamos tratar essa ferida da dependência emocional, tá? Entender de onde ela vem, entender qual a função dela. Depois que a gente trata, a gente começa esse fortalecimento dessa mulher. Vai começar a entender quais são as suas forças. Tem um trabalho dentro da clínica que eu faço, que é da psicologia positiva, que é um trabalho onde a gente reconhece as forças e valores dessa pessoa, dessa mulher. E ela tem acesso às suas forças, ela começa a perceber no que ela é boa, ela começa a perceber e focar no que ela também faz de certo. A terapia ela também tem essa função não só de trabalhar traumas, feridas, mas também de trazer o potencial da pessoa, a vida da pessoa, o emocional, o que ela tem, o que está dando certo, não é de todo perdido. Vamos olhar quais recursos você tem para isso, eu tenho certeza que você tem. Né? Então, fazer esse olhar, primeiro tratando essa dependência emocional, depois trabalhando esse fortalecimento. E aí você me pergunta, é possível curar a dependência emocional? Com toda certeza. A dependência emocional é um modelo de vida, é um modelo onde a pessoa desacredita de si e de tudo que a gente já conversou sobre isso. Quebrar e curar a dependência emocional é fazer com que essa pessoa comece a ter uma outra perspectiva real, não otimista, não positividade tóxica, mas real dela falar, eu tenho defeitos, mas eu também tenho muitas qualidades. E aí o processo de acreditar em você vai se tornando muito natural. E aí o processo de você entender o que você quer também. E entender também que tipo de pessoa pode viver do teu lado e que faz sentido com o teu momento também. Então percebe que é um circuito, né, que envolve muitas situações, muitas características, e que a dependência emocional é só um raminho, né?
essa pessoa que ela é dependente emocional, ela tem toda uma ramificação de situações na vida dela, na área profissional, pessoal, familiar, que precisa ser tratada e olhada. Então, quando a gente fala calma, não se relaciona já, a gente está falando disso. Estar solteira é uma grande oportunidade para você olhar para a situação, para você olhar para a vida, para você olhar para suas feridas e curar elas. Quando a gente entra num relacionamento novo, o que acontece? Todo mundo sabe, todo mundo diz, a gente vai projetar novamente aquelas feridas. Então, se essa seguidora entrasse numa relação agora, facilmente ela ia de volta entrar no perfil de dependência emocional, porque isso está muito enraizado. Agora, quando ela escolhe olhar, curar isso, tratar isso, ela escolhe mudar essa história, né? Curar as feridas envolve a gente entender também quais são. Esse término trouxe feridas, mas já existiam feridas anteriores que precisam ser olhadas. Então, fazer uma autorreflexão de que coisas você acha que podem ser importantes. Alguns insights eu tive dentro da minha terapia, entendi que o que doía tanto no término não era a relação em si, mas a minha história que estava sendo repetida, coisas que estavam sendo repetidas, sentimentos, né? A crença do abandono, a ferida do abandono que eu revivia no relacionamento, que já era anterior a esse relacionamento, que é uma história de vida minha. Então, a gente ter esse olhar sobre as feridas que já estão em nós e as feridas que são, que nascem novamente, que surgem novamente, também é um olhar importante e que define qual vai ser a nossa trajetória dali para frente, né? Quando você diz, eu quero muito me relacionar, que bom, querida. Eu fico feliz porque a gente perde a esperança depois que passa por um relacionamento traumático. Quando você diz que eu quero, é ótimo. Não abafa o teu desejo. Apenas coloque ele no momento certo, na hora certa na tua vida. E quando você sabe isso, quando as suas feridas, elas não direcionam a sua vida, você direciona. Às vezes a gente está sendo direcionado pelas feridas, e esse não é um caminho saudável. O caminho saudável é a gente tomar as nossas próprias decisões com base naquilo que a gente quer. Outro ponto importante, eu quero atrair uma pessoa compatível com o que busco. Primeiro, que bom que você sabe o que busca, isso aqui é muito importante. Dentro dos meus cursos, dentro do meu processo terapêutico, eu sempre trabalho muito isso. O que você quer? Você sabe o que você quer? Qualquer pessoa serve. Porque nós mulheres entramos muito nisso de olhou pra mim, gostou, quis namorar, tô dentro. Mas você sabe o que você quer? Você sabe o que é compatível? Você sabe os seus valores? Então, eu sou uma pessoa íntegra, eu sou de uma religião X, eu preciso me relacionar com uma pessoa que também seja parecido com isso, né? Eu me lembro quando eu fiquei solteira que uma amiga minha me indicou para entrar em aplicativo de relacionamento, e ela disse assim para mim: tenha muito claro os seus valores e não aceite coisas que não têm a ver. E aí eu percebi que eu não tinha os meus valores muito definidos. Eu perguntei: tá, mas me dá um exemplo, quais são os seus? Ela disse: eu sou católica. A religião, a integridade e os valores que decorrem da religião são muito importantes. Eu não posso me relacionar com alguém que seja ateu. E eu não posso me relacionar com alguém que seja evangélico, porque eu acredito em santos, porque é a minha família, porque eu quero casar em igreja católica. Então, quando alguém vinha pra mim no aplicativo e falava: olha, eu sou ateu, infelizmente eu já falava, não ia pra frente. E esse é um ponto muito importante, saber o que você quer, saber as suas necessidades, coloca no papel, faz uma carta, escreve o que é importante para você, né? Eu sempre comento que hoje eu tô num relacionamento, eu fiquei 4 anos solteira e durante esses 4 anos solteiros eu fiz muitas cartas, né, do que eu queria numa relação. Elas foram se aprimorando, melhorando, diminuindo, aumentando. E o Gustavo chega num momento onde a carta é exatamente o que ele é, 90%. Então, a gente ter essa clareza é importante porque quando a pessoa chegar, automaticamente você vai saber, mas quando vierem pessoas não compatíveis, você também vai lembrar dela, né? E outro ponto importante aqui é atrair a pessoa compatível com o que busco. Eu não sei se eu acredito na palavra atrair, depende da perspectiva que você está falando, mas eu entendo que existe algo dentro da psicologia, né, dentro da terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama de filtro mental. Quando a gente tem um filtro direcionado para algo, mesmo que a gente não goste daquilo, a gente vai enxergar só aquilo. Então, se eu tenho um filtro que homem nenhum presta, eu só vou entrar em lugares e enxergar os homens que não prestam. Então, mais do que ter um filtro, a gente precisa entender as coisas e ter uma visão das coisas de maneira saudável. Quando eu olho para as circunstâncias, eu olho para a vida, eu tenho que entender que existem homens que não prestam, mas também existem os que prestam. E eu preciso aprender a olhar para aquilo que eu quero. Então, quando a gente fala de atrair, eu acho que a gente diz muito sobre nós estarmos prontas, a gente saber o que quer e também saber olhar as oportunidades, né? Eu acho que o momento que a gente se desliga um pouco dessas coisas, é como dizem com uma mulher que está tentando engravidar, né? Ela quer engravidar, ela quer, de repente ela desiste e ela engravida, ou ela adota e engravida. As pessoas falam muito sobre isso. Eu acho que quanto mais intensidade a gente coloca numa coisa, ansiedade, nervosismo, pressão, mais aquilo sai. E eu não tô falando energeticamente, até eu como Marina acredito, mas como psicóloga
A psicologia não traz nenhuma evidência sobre isso, mas eu tô falando sobre a gente ficar afobado em cima de uma coisa, ansioso. E como isso pode atropelar as nossas ações. Acho que de maneira geral eu falei bastante sobre esse caso, tem bastante coisa para falar sobre isso. Mais uma vez quero agradecer a essa seguidora que falou, que se expôs, que trouxe o caso. E quero ouvir de você. Deixa nos comentários se você assistiu até o fim do vídeo, o que você achou, se você se identifica, se você acrescentaria algo a mais. Lembrando sempre comentários com muito carinho, amor e respeito para a pessoa que enviou. É um prazer estar aqui com vocês e até logo mais eu trago o próximo episódio do nosso encontro. Um beijo.